política. Eu, Era, sinceramente, era maravilhoso, sim, Fabinho. O Rodrigo Constantino, inclusive, tuitou a época que o governo tinha acabado. Ele tuitou, eu sei. olha, gente, é difícil. E, Sérgio Moro foi à festa de um ministro de Lula, festa de aniversário. O ex-juiz da Lava Jato, hoje senador, foi ao aniversário de um ministro do governo Lula na terça-feira. Ele compareceu à comemoração do ministro do Turismo, Celso Sabino, que é deputado licenciado pela União Brasil, o mesmo partido de Moro. O senador estava acompanhado da esposa, a deputada Rosângela Moro. Começo contigo, Consta. O que achou dessa história? Será que dá para dar uma colher de chá? Faz parte do negócio? É do mesmo partido ou não? Brown, é aquela história, né? O sujeito comete um deslize, a gente olha e fala, pô, é do mesmo partido, é do União, ele foi, não sei, ele achou que ia ser diplomático e gentil, elegante, ele comparecer. Um fato isolado a gente perdoa, não é uma coisa tão grave em si. Mas quando a gente olha o conjunto da obra, a reincidência, o grau de adesão e colaboracionismo do sujeito que saiu da forma que saiu do governo Bolsonaro, depois colando na Globo e companhia e achando que ia ser presidente, aí depois abraçando Flávio Dino na sabatina, né? E trocando juras de amor. Quando a gente olha o conjunto da obra, o caso do Sérgio Moro, para mim, segue sendo o mais emblemático. E olha, eu tenho minha cota de decepções. Eu acreditei no projeto do Partido Novo, e isso eu tenho orgulho, porque eu ajudei a colocar de pé com um certo viés liberal e tudo, e hoje é um baita partido, com Girão, Deltan, Marcel e companhia, Marina, Helena, um belo partido, porque se livrou do fundador principal, o dono do dinheiro. Agora, eu acreditei no João Moedo, eu acreditei na Joyce Hasselman, no Alexandre Frota, não, esse jamais. Apanhei de muito bolsonarista, né? Quando falei dele. Eu defendi a turma do MBL, meu Deus do céu. Então, a minha cota, hoje eu peço para minha noiva fazer um filtro de valor, né? Sempre que eu falo assim, ó, Pablo Marçal, eu não estou muito convencido, mas eu vou buscar a opinião dela, né? Porque eu acho que ela tem um julgamento melhor do que o meu. Mas o Sérgio Moro foi um herói. Eu bati boca no 3 em 1 da Jovem Pan com Verinha Magalhães, defendendo que o cara é um herói. Ela dizendo que estava apenas fazendo o que tinha que fazer como juiz. E eu dizendo assim, tá, mas pô, que juiz fez isso antes? Que juiz teve a coragem de fazer isso antes? Então era uma atitude heróica. Ele virou o herói da nação. Eu vi com meus próprios olhos, num Fórum da Liberdade para 5 mil pessoas na PUC de Porto Alegre, ele entrar e todo mundo ficar em polvorosa, uma celeuma, todo mundo levantou, ovacionando o cara. Esse cara é um mistério. O que ele fez com o capital político dele, com a dignidade, com a biografia que ele queria tanto preservar, é um negócio impressionante. Ele saiu de herói para essa figura, esse homem geleia, essa figura meio acovardada, meio deixa eu me misturar com eles para conseguir aqui manter um carguinho, sei lá. Então, é um negócio podre. Então, Brown, olhando o conjunto da obra, é mais um, né? Mais um indício de que realmente esse aí não é confiável nem a pau. Fabi. sem dizer o time, né? Tudo que Consta colocou, eu concordo. E aí o time dele, né? O Brasil não tá nada atrapalhado, vou na sexta-feira antes do 7 de setembro, que tá todo mundo maluco, né, politicamente, as pessoas não estão aguentando, vai ele lá fazer, então, encontrinho com o governo, com membros do governo Lula. Gente, é uma ausência de percepção de realidade que chega a chocar. Né? Eu também aqui, o Sérgio Moro, para mim foi emblemático, isso envolve o Silvio com a revista Veja, quando a Veja tinha tanta dignidade, né, Silvio? Eu trabalhava num escritório e eu me lembro quando saiu a capa da Veja, eles sabiam de tudo, né, que a gente sabe que veio por conta da Operação Lava Jato. Eu saí correndo, gente, de verdade, eu saí, larguei o que eu estava fazendo para comprar a revista Veja, porque finalmente nós teríamos um pouco de ausência, né, de tanta corrupção, a gente ia ver alguém ser punido. Finalmente, aquilo era o começo. E Sérgio Moro era realmente esse baluarte aí, né?
E até assim, o pessoal da minha época de faculdade, todo mundo que era da lei tinha como símbolo. Agora, o que ele fez com si, né, aquela saída do governo do Bolsonaro, da forma que ele fez, num momento tão difícil para o país, ele quis fazer um show, achou que o capital político dele era maravilhoso. Não entendi nada de política, eu sinceramente... Era maravilhoso, sim, Fabinho. O Rodrigo Constantino, inclusive, tuitou a época que o governo tinha acabado. Ele tuitou, eu sei. Olha, gente, é difícil. E nós que eu tive oportunidade até lá na Jovem Pan de conhecer o Sérgio Moro pessoalmente, e vou contar uma coisa para vocês. O aperto de mão dele já diz muita coisa. É o aperto de mão, sabe, de gente mole. É isso. E você, Silvio, o que achou desse episódio aí? O Sérgio Moro na festa de aniversário do ministro do Lula. Brown, eu confesso que quando a pauta vem assim, Sérgio Moro, eu dou aquela respirada antes, né? Sérgio Moro. Olha, o comentário do Rodrigo Constantino poderia ter sido... eu poderia só dizer assim, consta, consignatário, assim, com uma caneta, entendeu? Fabi lembrou da capa da Veja, é uma capa de 29 de outubro daquela eleição de 2014, né? Olha, eu estava na Veja naquela época, 29 de outubro é a data da capa que ficou marcada, acho que os dizeres, eles sabiam de tudo, tem a cara dos dois, eu acho que os dizeres eram mais ou menos assim, o doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção da Petrobras, revela a Polícia Federal e ao Ministério Público que Lula e Dilma tinham conhecimento de transações tenebrosas, acho que a palavra tenebrosa aparece naquela capa. Agora, daqui a pouco a gente dá um Google aí e checa, mas é mais ou menos isso. Ali era a Veja trazendo em primeira mão aquilo que seria um estouro, foi uma das maiores capas bombas, assim, né, da história do jornalismo recente. Então, e o Sérgio Moro era o juiz da Lava Jato. Ele teve um boneco inflável que subia na esplanada dos ministérios, na Avenida Paulista, e ele teve popularidade testada pelos institutos de pesquisa, a despeito de hoje eu entender que são lojinhas de porcentagem, mas maior do que o presidente Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro era a figura mais aclamada no Brasil, o boneco do Sérgio Moro, né? Ele era o símbolo do combate à corrupção, o homem que teve coragem de prender o presidente bandido. Então, o que ele fez, ninguém nunca vai entender, ou talvez um dia vá. A política é assim, Magalhães Pinto dizia, né? Como nuvem. Você olha, tá de um jeito, depois você olha, tá do outro, ele virou político. Talvez um dia a gente entenda o que ele fez com a biografia dele. Fiz uma fala muito dura em relação ao Sérgio Moro, quando ele deu aquele abraço, quando da sabatina do Flávio Dino. Fiz no S Sem Filtro, Brown. Porque eu defendi o Sérgio Moro com unhas e dentes. E coloquei minha cara para bater em vários programas, como comentarista, como âncora, em diferentes emissoras. Defendi a Lava Jato e defendo a Lava Jato. Mas defendi o Sérgio Moro, o juiz mais corajoso da história do Brasil. Cheguei a usar essa expressão nos meus textos. E eu nunca entendi aquela cena do Flávio Dino. Aliás, eu não tinha entendido aquela saída do governo, mas eu dei o benefício da dúvida. Falei, vamos esperar um pouquinho para entender, ver o que ele vai revelar. Aí aparece um traque, né, uma biriba do Jornal Nacional, ele entrega para a Globo. Eu falei, para a Globo? E aí aparece, ninguém entende nada. Mas eu dei uma segunda chance a ele quando ele subiu no segundo turno no palanque do presidente Jair Bolsonaro e falou, nosso inimigo é o mesmo. Vamos lá. Vamos apagar algumas coisas, deixar o passado para trás, colocar uma pedra e entender que o Brasil precisa de união nessa hora para impedir a volta de uma quadrilha à cena do crime. São palavras do Geraldo Alckmin. Se alguém quiser me processar, processe o vice-presidente da República que foi de garupa para Brasília. Mas aí ele vai e faz isso aí, e tá nessa cena. União Brasil, o partido dele, faz parte do governo Lula. Tanto faz se era o ministro do Turismo, tanto faz se era outro ministro do União Brasil, tem lá um ministro dos Cavalos, que também é do partido dele, ou das comunicações, tanto faz.
Ô, Silvio. Tanto faz, Sérgio Moro. Hoje Sérgio Moro, para mim, você tanto faz. Ô, Silvio, a gente tem aqui a capa da Veja, ó, a Fabi resgatou aqui, mandou para o nosso diretor, o Cláudio, a capa da Veja que você fez referência, tá aí, ó. Eles sabiam de tudo. Essa aí, entrou para a história, né? É impressionante a memória do Silvio, porque ele acertou em todas as letras o que está aí na capa da Veja. Silvio, impressionante a sua memória mesmo. Olha lá, fala, o doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção na Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações da estatal. Eu lembrava dessa palavra, mas para mim ficou muito vívido tudo isso, até porque a Dilma Rousseff pediu um direito de resposta. Essa capa da Veja ela foi antecipada. A Veja normalmente publicava suas capas às sextas-feiras, né? E ela foi antecipada por conta da eleição, era um furo de reportagem, e por uma decisão editorial ela foi antecipada. E aí a Dilma Rousseff consegue, na Justiça Eleitoral, um direito de resposta que foi publicado no site da revista Veja. Eu lembro que eu digitei isso e eu publiquei isso no site da revista Veja. Por isso as palavras acho que ficaram guardadas, Fabi. Boa, show de bola. Gente, deixa eu mudar de assunto. Olha só, Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, ficou 6 anos sem ser encontrado pela Justiça. O processo prescreveu, ele acabou se livrando de uma possível condenação. O candidato diz que nunca foi condenado, que jamais fugiu e cita falha da Justiça na tentativa de citação nessa ação, que foi extinta em 2022 sobre dano ao patrimônio público. E aí, né, consta, quando assim que surgiu esse caso, muita gente estava lembrando nas redes sociais da suspensão do X do Brasil, o Elon Musk e o X, né, foram notificados pela própria rede social, notificados pelo X. Na pandemia, abriu-se essa possibilidade, a Fabi sabe disso muito melhor do que a gente, abriu-se a possibilidade de notificação até pelo WhatsApp, por meios eletrônicos, com aquela dificuldade, locomoção, medidas de isolamento social, valia de tudo. Mas no caso do Guilherme Boulos, ele passou 6 anos ileso, sem ser encontrado, uma pessoa pública, um deputado federal, e acabou se livrando do processo. Todo mundo deve ter visto já aqueles filmes, né, americanos que tem a figura do caçador de recompensa, muitas vezes para notificar alguma ordem dessas da justiça, né, para os mais fugitivos, né, aqueles que são escorregadios, que nem um linguado, né, e o sujeito vai atrás e tira aquela foto entregando, né, hoje vale uma resposta de Twitter. Poxa, eu quero muito que o meu advogado aceite isso, né? Porque não sei se é uma decisão como jurisprudência que cria isonomia, mas se é verdade, eu estou processando 16 grupos ou pessoas por conta daquela associação, aquela difamação de que eu fugi ao estupro e tudo mais. Bom, tem alguns aí da Globo que desaparecem, que nem o Boulos. Tem uma que perdeu já na primeira instância, mas as contas estão todas zeradas. Mas paga figurante para fazer campanha para vereadora. Ela queria ser presidente, mas ela está satisfeita agora em fazer uma disputa para ser vereadora e vai perder, né? Então, tem uma turma que é bem escorregadia nessa hora. Eu, que não devo nada e tudo, eu aceitei, no caso, a escrivã da Polícia Federal me avisando por e-mail. Não deveria, né? Prestei a oitiva e o escambau, mas não deveria, porque eu fui incluído num inquérito ilegal desse. Devia ser carta rogatória. Eu resido na Flórida, no exterior, há quase uma década. Tem que mandar a carta rogatória. Tem um mecanismo jurídico para isso. Então, até isso foi ilegal no meu caso, até isso, né? O Boulos, é isso aí, né? Agora, ser malandro e fugir da justiça é o menor dos problemas dele. O cara é um invasor de propriedade. E essa pecha pegou. O Marçal fez um bom trabalho de desconstrução da imagem que a velha imprensa construiu com tanto esmero, né? O Boulos mais sofisticado e moderado do Celta, né? O Marçal chegou esculhambando isso, e a última pesquisa aí já não está muito boa, né? O cara já está caindo. O Marçal e o Nunes podem disputar um segundo turno. Veja que situação. O comunista invasor de propriedade fora, com todo o apoio da Globo e companhia. Ia ser bem divertido o negócio desse. Bem interessante, né?
Então é isso aí, né? O Boulos vai estar sempre fugindo da justiça. Quem nasceu para ser Sanculote Tupiniquim, revolucionário de hobby, de filhinho de papai, como diria Reinaldo Azevedo, que brincava de Atari antes e hoje brinca de MTST, quem nasceu para isso vai estar sempre fugindo da justiça. Diga, Fabi. Vou competir aqui junto com o Pierre, que ele tá cismando de latir. Se vocês ouvirem, me perdoem. Mas, primeiro, essa citação, intimação, notificação é inválida. É inválida, gente, inválida, pela lei que eu conheço, né? Pelo Brasil que eu conheço, pelo que eu estudei. Então, tá inválida a notificação do X, não importa se o Musk respondeu ou não respondeu, esse negócio é muito mais profundo. Mas, assim, eu acho interessante, porque, por exemplo, o oficial de justiça poderia, lá no carnaval, ter feito um trabalho, né? Teve uma escolinha lá de samba que o Boulos estava lá, a festa toda, era só ficar ali na porta. Tem tantas situações que a gente sabe que Boulos estava lá, então a gente sabe, né, que na verdade isso aí talvez, né, aquela coisa meio malaca, né, de vamos deixar passar, olha, eu não estou aqui, fala que não sou eu, né, fala, inclusive ele mesmo. A gente vê isso, né, são as formas de protelar a justiça até que prescreve, coisa sabidamente feita por muitos dos seus pares, né, que foge da justiça, foge de oficial de justiça, depois empregar aí que é cristão, né, que é uma ótima pessoa, e é isso. É triste a gente ver, né, a lei sendo aplicada com tanto rigor para os inimigos do rei, e os amigos do rei como é que estão? Estão de boa, estão fazendo o que eles quiserem. Ô Silvio, e antes de passar, já vou acrescentar a nossa próxima, que envolve também um outro deputado do PSOL. É o seguinte: o Conselho de Ética da Câmara aprovou hoje um parecer preliminar que instaura processo de cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL. Isso se refere àquele caso em que ele agrediu um ativista do MBL, o Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, em 16 de abril. O congressista, o Glauber Braga, foi acusado pelo Partido Novo de expulsar da Câmara com chutes e pontapés esse militante. Agora a decisão do Conselho de Ética segue para votação aberta no plenário da Câmara, o que pode resultar em cassação de mandato. Você acredita, Silvio, nessa possibilidade de que seja levado à cassação o Glauber Braga? Olha, por respaldo partidário ele não teria nenhum, né? Porque ele é do PSOL, é uma sigla nanica, satélite desse bloco da esquerda que hoje tem ali formalmente 108 votos, mas que, enfim, com algum esforço chega a 120, 130, com alguns partidos, o PDT, o PSB acaba votando, enfim, numericamente ele seria cassado. Basta referendar o parecer da Comissão de Ética, do Conselho de Ética, que, inclusive, o Conselho de Ética não é como uma comissão normal da Câmara, ele é um colegiado, tem uma eleição para o presidente, ali você tem uma espécie de um mini mandato, é diferente o Conselho de Ética. Mas, veja, Brown, é a Câmara dos Deputados, alguém pode passar a mão na cabeça de um, passar a mão na cabeça de outro. O importante é que, junto do pedido de cassação de mandato, a Câmara, por meio de uma junta médica muito competente que tem, a Câmara tem uma junta médica muito competente para fornecer laudos, recomende tratamento psiquiátrico ao deputado do PSOL, porque ele precisa. Ele é conhecido por protagonizar esse tipo de cena, bater nas pessoas, xingar, se exaltar. Ele é uma figura que tem algum comportamento que não cabe dentro de um parlamento, de uma democracia constitucional. Não cabe. Então, eu espero que a junta médica da Câmara recomende algum tipo de tratamento para o bem dele, da família dele, se ele tiver. É o que eu acho, tá, Brown? E em relação à eleição paulistana, só um detalhe, Brown, nós estamos cantando essa bola, a gente comentou isso aqui ontem também, eu, o Fabio, Consta. Olha, não duvidem, se nós tivermos o segundo turno em São Paulo sem Guilherme Boulos. Não duvidem disso. O ministro Flávio Dino, olha só, ele decidiu que o governo terá um prazo para combater as frentes de incêndio, decidiu que todas as frentes de fogo na Amazônia e no Pantanal devem ter combate imediato, com convocações de mais bombeiros militares e homens da Força Nacional.
Começar com a Fabi, a mulher do direito aqui na bancada, agora estava representada também pela doutora Ludmila Lins Grilo, que achou, Fabi, dessa decisão do Flávio Dino, ele mandando o governo convocar bombeiros para combater as queimadas. Que pataquada, que Brasil que tá difícil a gente engolir, né? Como assim um ministro? Será que ele esqueceu que ele é ministro do Supremo? Porque ele quer ser executivo do Poder Executivo, ele estava no Poder Executivo. Que coisa doida, né? E assim, o duro é que o Lula está falando sandices a esse respeito e a gente está sem respirar. Eu acabei de receber, olha, gente, não é mentira, eu vou ler para você. Eu sei que é rápido, Brown, mas aqui a gente precisa. Prefeitura de São Paulo emitiu um alerta para cuidados com calor e baixa umidade do ar. Para atendimento emergencial ou orientação, acesse 156. Então, assim, o negócio está bizarro. É por conta dessas queimadas e por conta de tudo. Então, Dino, meu amigo... Quer dizer, amigo nunca foi, nunca será. Mas está difícil o que vocês estão fazendo com o Supremo. Agora, o bombeiro vai obedecer a ordem de quem? Fala, Silvio. Brown, Fabi matou a pau. O Dino precisa escolher em que poder ele quer ficar. Porque ele foi eleito senador, virou ministro, aí depois ele queria ir para o Supremo, agora ele quer voltar a ser ministro da Justiça, mas ele, ao mesmo tempo, está tentando impor determinadas sanções ao Congresso. Escolhe qual poder você quer ficar. E finalizo. O Lula está criando a autoridade climática. E a autoridade da dengue? Vai ter ou não? Você, Constar? Pouco a acrescentar, né? Ingerência de poder, conflito de narrativas, né? Porque a turma toda que dizia que o Bolsonaro era o grande culpado por essa situação, essa turma desapareceu, né? E agora talvez o Dino esteja querendo mostrar serviço também, não sei, mas é tudo ridículo nesse teatro, tudo ridículo. Eu não posso deixar de dar um pitaco na pauta anterior, né? O Glauber Braga, né? Como é que é o nome dele? Glauber? Isso aí, Glauber Braga. Glauber Braga, né? Eu não sei se ele vai ser ou não cassado, ele deveria, ele não tem nenhuma condição de estar em nenhum lugar na política que seja, mas eu confesso que tem um lado meu que pensa assim, pô, o cara já teve punição suficiente na vida, gente. Ele é marido de Sâmia Bonfim.